hoje é domingo, é dia de louvar ao Senhor. Vamos às informações na TV Toco. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo realizou de 5 a 7 de julho, na província da Lunda Sul, o segundo encontro da Juventude do Leste de Angola, subordinado ao tema Juventude Cristã e os Desafios da Modernidade. Sua Eminência, o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Toco, encabeçou uma delegação integrada pelos membros do Corpo dos 24 Anciãos e Conselheiros, Episcopado, Conselhos Centrais da Mulher e da Juventude. Logo à sua chegada no aeroporto de Olinda Rodrigues, em Saurimo, Sua Eminência, o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Toco, foi recebido pelos fiéis e pelos responsáveis do Comitê Provincial da JMPLA e concedeu uma conferência de imprensa. Então a Igreja, como baluarte, como mãe e educadora, tem a missão de sempre estar na frente, no sentido de aconselhar, no sentido de ouvir a juventude, sobretudo ouvir a juventude, as suas preocupações, para depois poder trabalhar dentro dessas preocupações e encontrar soluções dentro da Igreja e fora dela, sendo a Igreja parceira do Estado, também está no direito de sugerir, através das preocupações que vai recolhendo da parte da juventude, ao governo as melhores vias que podem, de facto, conduzir a juventude a uma vida mais sadia, porque sabemos que sem a juventude sadia não teremos uma igreja saudável e também não teremos, digamos assim, um país melhor no futuro. Por isso que esta é a nossa mensagem que vamos aqui deixar, e esse será, digamos assim, o tema do nosso encontro durante os 3 dias, a juventude cristã e os desafios da modernidade. Sabe que hoje o mundo moderno também trouxe consigo vários elementos que fazem com que a juventude opte, às vezes, por caminhos que nós, a calhar, não tínhamos optado. Por isso que são temas muito importantes, cerca de 10, que vão ser dissertados por pessoas bem selecionadas e pessoas, digamos assim, treinadas na matéria, para que possam transmitir não somente a juventude tocoísta, mas sobretudo toda a juventude da região leste, os caminhos que devemos seguir para a reconstrução do país, para a participação do próprio jovem cristão no processo da reconciliação e da reconstrução do nosso país. Só este projeto que já começamos na província de Benguela demonstra já a preocupação da Igreja com relação ao país, demonstra também a sua, digamos assim, preocupação como parceira do Estado naquilo que tem de ser a sua contribuição na dinamização do espírito juvenil, sobretudo indicando os caminhos que os levam na participação positiva da reconciliação do país e também, sobretudo, na reconstrução do nosso país. Por isso que vereis que durante 3 dias teremos aqui temas importantes que vão ser muito bem dissertados e teremos tempo para ouvirmos a juventude. Esse é o elemento mais importante, ouvirmos a juventude, porque às vezes falamos muito deles, mas não lhes demos tempo para poderem também se expressar, ouvirmos com calma, escutarmos com muita paciência, para que depois possamos encontrar também as soluções. Pensamos que dentro do nosso plano estratégico quinquenal, que nós traçamos desde o ano 2010, consta essas tarefas e que vamos também transportar no próximo plano quinquenal as preocupações que vamos recolhendo a nível de todo o país. Já disse que no ano passado estivemos em Benguela, onde reunimos com a juventude do sul de Angola, e hoje estamos aqui no leste, cumprindo com a mesma tarefa, porque a Igreja Tocoísta é uma igreja que, digamos assim, sempre esteve na dianteira, sempre esteve na frente. Mesmo antes da independência, sabe que a Igreja Tocoísta procurou incutir na consciência dos jovens os melhores caminhos a seguir para que pudéssemos alcançar não somente a independência religiosa, mas também, sobretudo, a independência do país. Por isso, dentro também desses 40 anos da nossa independência, a Igreja está a contribuir nesse processo para poder, de facto, formar e formatizar, digamos assim, formatar a consciência juvenil para que possam tomar a sua consciência patriótica e religiosa como jovens angolanos. O líder dos tocoístas com sua delegação foram recebidos no Palácio Provincial da Lunda Sul pela governadora Cândida Narciso. Presidíssima Dom Nunes,
É para nós uma grande satisfação, uma grande honra poder recebê-lo uma vez mais aqui na nossa província. Como diz a Bíblia, casa que é visitada é abençoada. O objetivo do encontro visou fortificar as relações entre a Igreja e o governo local e informar a realização da segunda jornada da juventude toquista naquela região. A jornada teve início no passado dia 6 de maio no Cine Chicapa, em Saurimo, província da Lunda Sul, e foi aberta pela governadora Cândida Narciso. No discurso de abertura, a governante disse que a segunda jornada da juventude surge no momento em que a Lunda Sul comemorou mais um aniversário. Cândida Narciso revelou que a iniciativa da Igreja Toquista em trazer a juventude para refletir e traçar os caminhos que deve seguir é louvável. Aqui neste magno evento, que congrega jovens de várias províncias do nosso país, mais concretamente da região leste, que se deslocaram a Saurimo para, em conjunto e num ambiente de oração e presença do Espírito Santo, Paráclito, debaterem temas ligados à juventude e os desafios que as sociedades modernas os impõem. Em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, disse Jesus: onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, aí estou no meio deles. Pois vamos aproveitar essa presença divina no nosso meio, nos nossos debates, para revermos a nossa educação moral, religiosa e, sobretudo, a nossa conduta perante o modernismo nas suas diferentes formas e tipologias. Como disse Sua Excelência Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, o futuro está nas vossas mãos. Nós contamos convosco. O país, o Estado, conta com a juventude, que deve optar pela formação técnica e profissional para assegurar os destinos do país. E as sementes devem ser lançadas agora, para que a vossa adolescência e juventude não passem em vão. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Por isso, vamos semear sementes produtivas para que depois possamos colher bons frutos. Apelo a vós, juventude angolana, evitem condutas desviantes, evitem ações que nos levem mais tarde ao arrependimento. Respeitai pai e mãe, respeitai o próximo. Não maltratai os mais velhos, os idosos, os nossos pais e avós, que muitas das vezes os acusamos de feiticeiros. Esses pensamentos só atrasam o nosso desenvolvimento. Se fossem feiticeiros, já não nos teriam feito mal quando fomos crianças, mas não. Sacrificaram-se para nos educar e nos transformar em homens e mulheres que somos hoje e agora. Não levem os vossos pais ou avós para os lares ou beirais. Não há melhor lugar para serem cuidados que na família. A Bíblia diz: na juventude tu poderias amarrar a tua própria túnica e andares com os teus próprios pés, mas na velhice precisarás do apoio para andar e te vestires. Hoje jovem, amanhã idoso, e mais, ama o próximo como a ti mesmo. Caros irmãos e irmãs em Cristo, Angola e o mundo estão a viver um momento menos bom, onde a boa vontade e o trabalho de todos nós serão fundamentais para a resolução desses problemas, principalmente da participação e comparticipação, do trabalho e desempenho da juventude, que é a maior franja da nossa população. Como disse Dom Nunes, e muito bem,
Vamos encarar essa fase no nosso país como aquela do povo de Deus, que saía do Egito até a terra prometida, passando no deserto, onde encontrou testes e outras dificuldades. A oração constante e a confiança de dias melhores fortaleceram os seus corações e as suas atitudes. Por isso, continuem a orar pelos dirigentes do nosso país. Devemos orar também e sermos mentores da solidificação da coesão e unidade nacional, porque somente unidos seremos capazes de contrapor todas as más correntes e tendências negativas que periguem a soberania, o bem-estar, a estabilidade e o desenvolvimento da nossa terra abençoada por Deus. Gostaria de aproveitar esta oportunidade e este momento para desejar a todos, especialmente Sua Reverendíssima Bispo Dom Nunes, boas-vindas à nossa província. Sua Eminência, o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, garantiu na abertura do evento que sempre foram os jovens que as forças do mal aproveitaram para provocar confusões nas sociedades e que até perturbam a paz dos próprios apóstolos. Durante 3 dias, iremos conversar sobre a vida juvenil em todas as suas áreas que compõem a natureza humana e, sobretudo, a vida dos jovens, que nos últimos tempos tem sido, de facto, um verdadeiro calvário. Sendo a juventude a força motora para o desenvolvimento de qualquer sociedade, incluindo a Igreja, e sabendo que, sem jovens saudáveis, não podemos continuar nem com a Igreja, nem com o país no futuro, estaremos durante esses dias para, de forma livre, os jovens debaterem os problemas que lhes afligem, tendo em conta o leque de temas selecionados e que serão apresentados por exímios preletores. Excelentíssima doutora Cândida Narciso, estimados bispos auxiliares, distintos convidados, o momento que o mundo atravessa é deveras difícil e conturbado, se tivermos em conta os acontecimentos que sucedem no mundo, em particular no nosso próprio país. O fenômeno globalização está a afetar gravemente a nossa vida, a vida dos nossos filhos e dos nossos jovens. A importação de hábitos e culturas que não conhecíamos tem causado não só perca de valores, mas também trazem consigo práticas perigosas que nenhum Estado, nenhuma igreja honesta aceitaria. Queridas e queridos, situações como a falta de respeito pelas nossas culturas e tradições, o gritante desrespeito pelos mais velhos, a negligência pela vida, o desrespeito pelas autoridades constituídas, como os pais, os governantes, os professores, o namoro sem compromisso, o uso desonesto dos meios de comunicação e tecnologia de informação e outros males que afligem a sociedade e a juventude em particular. Estas coisas não podem deixar de forma alguma a Igreja impávida e serena. Amados jovens, o encontro que hoje começa com a juventude do leste acontece num momento especial e, como já disse, também complexo. Complexo porque assistimos todos os dias jovens atacadas por depressão, que tem como origem a estresse de várias ordens que os levam a tomar decisões nada abonatórias. Os suicídios, homicídios, enfim,
actos que preocupam não só o governo, mas também a nós como igreja e parceiros do Estado. É nosso dever, enquanto igreja daqui, que muito sofreu para o bem-estar e liberdade para o nosso povo, trabalhar na reconquista desses valores e princípios perdidos. O crescimento rápido e exponencial das tecnologias de informação, incitadas pela globalização, sem sombra de dúvidas, deve chamar a atenção de qualquer pessoa de bom senso, de forma individual ou coletiva da nossa sociedade. A Igreja, como sempre, assumindo a sua missão, que lhe foi delegada pelo Senhor da obra, Jesus Cristo, Mestre de todos os tempos, está sendo cada vez mais tocada para que, no quadro do seu papel espiritual, de educadora, formativo e preventivo, fazer com que possa contribuir na paralisação e, sobretudo, na mitigação desses efeitos que afetam a nossa juventude, os nossos próprios filhos. Por esta razão, teremos aqui todos estes jovens para que, de forma aberta, como já disse, possamos conversar e também os adultos poderem opinar, colocarem aqui as suas ideias e chamarem também toda a juventude que se sente de facto homem, que se sente de facto criatura de Deus, para estar aqui, para podermos então, através desses debates, ganharmos anticorpos que vão nos defender e que vão vos proteger também contra os ataques nocivos e ferozes que a juventude neste momento está enfrentando. Capacitar a juventude para melhor fazer as escolhas é uma tarefa difícil nos dias que correm, mas se quisermos evitar o pior, então é tempo de arregaçarmos as mangas. A Igreja aprendeu do seu Senhor a ser capaz de ler os sinais dos tempos e interpretá-los de forma a jogar sempre e sempre na prevenção. Os fenômenos que hoje assistimos, tanto por via de meios de comunicação social e outros, alertam-nos para o perigo que se avizinha se hoje e agora não fazermos nada. Não haverá uma paz segura e duradoura se não preocuparmos com essa franja importante da nossa sociedade. Sempre foram os jovens desocupados que as forças do mal aproveitaram para provocarem confusões nas sociedades e que, em alguns momentos, perturbaram também a paz dos próprios apóstolos. Atos 17:5. O contexto da realização deste encontro com a juventude aqui no leste de Angola, como já disse, é completamente difícil, porque acompanhamos todos os dias atitudes muito perversas e que precisam, da parte da Igreja e da sociedade em geral, respostas muito bem concertadas para que possamos, então, resgatar esses jovens que tanto precisamos. Enquanto Angola cresce em todas as vertentes, também deve crescer a nossa preocupação sobre o que fazer para que se possa estancar alguns hábitos estranhos e inadequados que o país está a absorver, provenientes de vários cantos deste globo. A busca da prosperidade de forma fácil e rápida, também acelerada pelo fator de falta de emprego, associado à má formação, é outro fator que está a levar os jovens, de modo geral, a quererem optar pelos meios e caminhos menos corretos, como, por exemplo, quimbandas, que os incitam a violar até os próprios e as próprias progenitoras, com a promessa de serem ricos, e também a matarem crianças para a extração de órgãos, os roubos à mão armada, violações, etc., etc. Enfim,
queridas e queridos, vamos deixar a própria juventude a falar de si mesmo, porque vocês próprios sabem de que Angola e a Igreja precisam de vocês. E todos nós juntos podemos fazer uma corrente de forças para mitigarmos todos os males que até aqui afetam os nossos jovens. Incito-vos, queridos jovens, a terem fé e coragem para caminhar, porque a vossa esperança nunca vos irá envergonhar. Se de facto não desistir da formação e da busca incessante do caminho de Deus. Amem as vossas vidas, amem também os vossos pais e o vosso país. Amem também o vosso próximo. Estas são pilares indispensáveis para o vosso progresso e prosperidade. A Igreja vos precisa, porque é de vós que a Igreja começou. Eu também era jovem como vocês, mas aceitei o desafio de abandonar os prazeres desta vida. Assim também fez Cristo, para que de facto pudesse ganhar o nome que está acima de todos os nomes. A alegria está muito próxima de vocês. Esforçai-vos de forma honesta e caminhai, jovem. Logo após a abertura do ato, teve início a atividade onde, dentre os vários temas, foram dissertados valores cristãos no empreendedorismo, preletor e irmão economista Salvador Francisco, a responsabilidade da juventude diante dos conflitos geracionais, preletor e irmão pastor Esteves Cambundo, o jovem cristão e a obediência à autoridade, preletor bispo auxiliar João Jorge David. O último subtema, tipologias de namoro e suas consequências, tendo em conta o texto bíblico de 2 Coríntios 6:13, foi dissertado por Sua Eminência o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Toco. Portanto, a seguir temos aquilo que alguns autores chamam de perfil do empreendedor. Outros ainda o chamam de qualidades do empreendedor. E nos nossos cultos de sexta-feira em Luanda tem sido hábito, até Sua Santidade e outros chamarem de pilares. E eu aqui, por uma questão também achei por bem batizar os 10 pilares como 10 mandamentos do empreendedor cristão. Portanto, o empreendedor cristão, para êxito da sua missão, para êxito do seu negócio, deve respeitar esses mandamentos. O primeiro é a fé, o segundo é a lealdade, o terceiro é a vontade, depois temos decisão, temor a Deus, determinação, persistência, esperança, oração e honestidade. Nós verificamos que não preocupa apenas os jovens, mas também aqueles que já passaram por esta fase, na medida em que, por um lado, os jovens às vezes tendem a pensar que os mais velhos constituem um obstáculo para a sua pretensão, e por outro lado também às vezes se assiste naqueles que já passaram pela juventude um certo medo da sucessão. Vamos para os tipos de autoridade. Ora, jovens, gostaríamos de dizer que cada um de nós, ou cada um de vós, pois estando a falar para os jovens, quero considerar-me jovem também, cada um de nós está inserido numa instituição. E essa instituição pode ser a família, a igreja ou o Estado. Qualquer uma dessas instituições, igreja, família ou Estado, é uma emanação de Deus. E isto está inserido no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Ora, todos esses tipos de autoridades têm determinada influência. Algumas delas exercem a sua influência em simultâneo, consoante a inserção em que estivermos no momento. Então, dos vários tipos que a sociedade nos apresenta, eu ressalto as seguintes, com base no documento base deste encontro, que é a autoridade doméstica, que pode ser paternal ou fraternal,
autoridade como chefia, que pode ser patronal ou de hierarquia. Existe a autoridade divina, a autoridade pastoral e a autoridade do Estado. A Igreja tem um organigrama a nível central, depois a nível nacional, provincial e paroquial. E em Luanda também tribos. A nível central, que é a direção que representa a Igreja a nível do mundo, temos que saber isso, o toquismo não é somente de Angola. A Igreja toquista está no mundo e cada vez que passa vai atingindo mais países. O que significa dizer o nome Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo que é o universo. A Igreja está a internacionalizar-se, tornando uma igreja já não uma igreja doméstica, mas uma igreja universal. Assim sendo, a sua, digamos assim, constituição muda imediatamente do figurino que tinha em 75, que tinha em 62, que tinha em 49, quando só era um grupo de uma única tribo, quando começou com o judaísmo. Com esta evolução, então, a Igreja, como é dinâmica, procura também encontrar formas de responder à dimensão digamos assim, das preocupações que lhe chegam. E aí vai se estruturando, reestruturando para que consiga de facto estabelecer-se e aí ter uma instituição estável, capaz de responder às suas exigências. Significa dizer, a nível central temos o líder espiritual, a entidade máxima, que em termos de categoria lhe foi atribuído a categoria de bispo, onde se coloca a palavra eminência. Eminência é o primeiro bispo da Igreja, que é o líder espiritual. Quem um dia chegar a este ponto, deixa de ser sua reverendíssima, torna sua eminência. Enquanto for bispo auxiliar, ele é sua reverendíssima. E o estatuto está aí, penso que tem faltado, parece que vontade de fazer. Esse também é um problema dos africanos, angolanos, não gostam de ler, tem preguiça e tal, quer mais é novela. Se perguntar a novela que passou a semana passada, bem conhece tudo, mas o que falamos ontem já passou. Assim não está bom. Então, a nível central, temos um líder espiritual que tem esta atribuição em termos de categoria de bispo, sua eminência, depois temos os seus auxiliares, que são bispos auxiliares, e depois temos bispos honoríficos, que pela sua trajetória e trabalho prestado à Igreja, foram dados este título. E depois temos reverendos, ainda a nível central, reverendos que ocupam pastas a nível das direções. Depois de terminar as jornadas, Sua Eminência o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, visitou os órgãos de comunicação social na Luanda Sul, tais como a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e Angope, onde observou o estado funcional dos órgãos e concedeu uma conferência de imprensa onde fez o balanço positivo das jornadas. É dizer que nós viemos aqui para realizarmos uma atividade muito importante direcionada à juventude. Como sabem que a juventude é a franja que a sociedade necessita, mas também é uma das franjas vulneráveis, sobretudo naquilo que é hoje a modernidade, as consequências que esta modernidade traz na vida direta e indireta da própria juventude. Então a Igreja, sendo de facto mãe e educadora, que procura trabalhar, digamos assim,
na prevenção e na erradicação de alguns males, preparamos cerca de 10 temas que tiveram como tema central a juventude cristã e os desafios da modernidade. Durante 2 dias foram debatidos esses temas, onde entre os subtemas também havia alguns subtemas mais salientes, como por exemplo o respeito pelas autoridades, a participação da juventude cristã na reconstrução nacional, a participação da juventude cristã na reconciliação da própria família, a participação da juventude cristã naquilo que é o processo de namoro, que também muitas vezes cria problemas. Então pensamos que, sobretudo, o tema que falou sobre o respeito à autoridade, na sua, digamos assim, mais ampla diversidade, começando pela autoridade da família doméstica, que são os pais, as autoridades estatais, da igreja, os pastores, os chefes, locais de trabalho e também a hierarquia familiar. Também foram temas muito importantes, porque hoje em dia, tendo em conta a evolução do mundo, a conexão do próprio país com o resto do mundo, que leva a juventude a querer desvirtuar os valores fundamentais que sempre nos criaram e começam, de facto, a absorver hábitos que não são mais apropriados, a falta de respeito aos pais, aos mais velhos, às autoridades governamentais, que muitas vezes também têm, de facto, sofrido algumas situações anormais que mudam imediatamente o curso da própria sociedade, do país. Então a Igreja, preocupada com todas essas coisas, realizou aqui este, digamos assim, encontro com a juventude do leste, que engloba Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e Cubango, onde os jovens, durante esses dias, demonstraram de facto de que estão preocupados também e querem também contribuir nestes pontos todos que nós debatemos, mas que precisam de facto uma orientação, precisam mais velhos preparados para orientá-los. Então foi de facto neste âmbito de temas que nós pudemos durante os 3 dias trabalhar, e ontem concluímos com a realização de um culto, onde também incidimos a nossa pregação sempre nesta senda dos desafios que o mundo apresenta e que a juventude cristã, sobretudo, porque Angola é um país cristão, ainda mesmo não sendo ainda assim legislado, mas que de facto é um país que assenta em matrizes culturais, sobretudo cristãs. Então é preciso que nós, como homens de Deus, nos preocupemos hoje e não amanhã para criarmos anticorpos aos nossos filhos, à nossa juventude, para que possam encarar o futuro com mais, digamos assim, otimismo, com mais, digamos assim, esperança, e não pensar de que quando perde o emprego hoje parece que a vida terminou e deve suicidar-se. Não, porque ainda há sempre um caminho aberto para que de facto se possa prosseguir e encontrar a vida que nós necessitamos. Foi nesse âmbito, para em breve dizer que onde incidimos os nossos debates durante esses dias todos. Conseguir aprender, de facto, as boas maneiras de viver, porque nós, o nosso instituto, não somente vai direcionar, digamos assim, a sua formação na área acadêmica e profissional, mas também, sobretudo, naquilo que é a formatação da consciência do próprio jovem, do próprio estudante. Isto é, teremos disciplinas que diz respeito, digamos assim, à educação cristã, no sentido de que, dentro do currículo da formação, esta disciplina também possa fazer parte, para que o jovem que termina o ensino superior nas nossas escolas possa, de facto, ser amanhã um bom trabalhador, um bom chefe da família, um bom gestor, não corrupto, um jovem, de facto, que deve ser modelo, que deve ser seguido, e esta é a aposta que nós temos e que assumimos diante do governo, que é o nosso parceiro, para que, de facto, não sejamos mais uma instituição de ensino superior, mas que possamos trazer uma inovação. Então, estamos a trabalhar de forma afincada, por isso adiamos o ano letivo, que devia ser, de facto, esse 2015, para o 2016,
para que também entre nós, o Estado, o Ministério do Ensino Superior, possamos alimar certas coisas que ainda são importantes e no próximo ano abrirmos já as portas sem mais qualquer dificuldade e os alunos que saírem lá um dia poderem levar, digamos assim, este conceito da vida, não somente o conceito de um técnico, o conceito de um, digamos assim, especialista, mas sobretudo da vida no seu todo. O Bispo gostaria de falar um bocado à volta da relação existente entre a Igreja e o Estado angolano? É um ponto muito importante e que sempre nós procuramos falar com muita responsabilidade. Vocês sabem que a Igreja Tocoísta atravessou várias etapas na nossa trajetória, desde o tempo colonial e depois da independência. E, nesta altura, temos procurado criar, digamos assim, um clima muito favorável. Nós temos relações muito privilegiadas com o nosso Estado, com o nosso governo, a partir da base até ao topo. Podemos dizer que as relações que temos hoje nunca tivemos. E estamos a procurar ainda construí-las, fortalecê-las, para que, sendo uma igreja daqui, como gosto de dizer, daqui, deste país, embora uma igreja universal, mas é daqui, o ponto de partida é aqui, Angola, seria difícil, eu diria mesmo estupidez, estarmos a caminhar de costas viradas com aqueles que governam, sabendo de que as autoridades que existem foram criadas por Deus. E alguém diz, mas não pode porque as autoridades falham naquilo e nisto, mas também a igreja sempre falhou. E Deus nunca matou a igreja. Procurou até, em todos os momentos, enviar homens para chamar a própria igreja à razão. Também, aqueles que estão no governo, no Estado, são pessoas, filhos da igreja, que às vezes também têm as suas falhas. E a nossa missão como igreja não é martelar, não é matá-los, mas sim procurarmos, através da mensagem de Deus, naquilo que acharmos de que está errado, então aconselharmos para que consigam, de facto, conduzir o nosso país a bom porto. Por isso, de forma resumida, temos boas relações com o governo angolano e vamos continuar, de facto, a melhorar ainda lá onde ainda falta alguma coisa. O ponto de vista de Sua Reverendíssima volta de algumas seitas religiosas que tencionam instigar o mal ou mesmo implantar o mal no meio da sociedade angolana? Esta situação existiu desde os tempos antes de Cristo e depois de Cristo. Sempre houveram pessoas que, aproveitando-se da religião, criaram problemas. Mas, como igreja, digamos assim, daqui, nós temos a missão de procurarmos trabalhar na consciência dos angolanos de formas a saberem fazer a escolha. E da parte do governo também tem a responsabilidade de saber, de facto, cuidar as relações que vai mantendo com as igrejas, sobretudo quando falamos das cisões, porque no país, hoje, o maior problema que temos não é novas igrejas que surgem, mas sim cisões que facilitam depois esse tipo de movimentos e que às vezes são abraçadas pelo próprio Estado, sobretudo alguns órgãos, algumas pessoas que funcionam no próprio aparelho do Estado, que apadrinham pessoas que criam confusão na sua própria igreja e que depois sai e esta pessoa é apadrinhada. E no fim acontecem situações anormais que depois começamos todos nós a procurar quem é o culpado e o arrependimento vem depois. Por isso que o Estado, como entidade de bem e tem responsabilidade sobre os homens, o homem não está no paraíso para ser sempre cuidado somente pelo Deus, porque é o próprio Deus que o criou, mas que está na terra e precisa autoridades e o governo para orientar, para dar ordem, para, digamos assim, cuidar dos comportamentos dos homens. E quando há, de facto, comportamentos desviantes, sejam eles provenientes da sociedade ou da própria igreja, o Estado tem de chamar a razão as pessoas no sentido de sacalhar, utilizar em primeira instância, uma pedagogia para desencorajar essa atitude. Se de facto as pessoas persistirem nesse tipo de caminhada, o Estado foi dado a autoridade, de facto, de ser o magistrado que pune o mal. Nós pensamos que é uma preocupação de facto, mas temos que trabalhar todos nós em conjunto, governo, igreja, sociedade, no sentido de irmos criando bases sólidas para que as pessoas consigam escolher o trigo do joio e não seguir só, basta ouvir Deus, vão seguindo. Penso que se caminharmos assim, iremos evitar
muitos males no futuro. E vamos trabalhar para isso porque a religião também pode perigar a paz. Se não for muito bem, digamos assim, cuidada, acompanhada, também pode ser motivo de conflitos, como estamos a assistir hoje no mundo e em África em particular. Por isso que esta é a minha visão de que temos que trabalhar todos nós no sentido de sermos, de facto, defensores do bem e da paz e da harmonia. Sr. Bispo, qual é a avaliação que faz à volta do crescimento da Igreja na região leste da Angola? A avaliação que nós podemos fazer sobre o crescimento da Igreja aqui no leste, faço agora a terceira vez aqui na província de Lunda Sul, 2 vezes no Mochico, mais 1 ou 2 vezes na Lunda Norte. O crescimento é lento, embora podemos dizer que já é bom, mas é preciso incrementar mais, digamos assim, métodos de evangelização, e isso que vamos continuar a fazer, sobretudo inspirando os pastores, os jovens evangelistas, no sentido de continuarem, de facto, a desbravar esta mata que ainda existe aqui na região leste, onde às vezes algumas culturas também têm sido, digamos assim, um entrave na penetração da palavra de Deus, mas é preciso que os nossos pastores, os nossos evangelistas sejam mais incisivos, mais, digamos assim, fortes na transmissão da palavra, sobretudo serem modelos na sociedade, porque ninguém vai seguir alguém que não é um modelo, sobretudo um bom modelo. Por isso que o nosso primeiro trabalho é inspirarmos os nossos pastores, evangelistas, a nossa juventude, a ser de facto uma juventude modelo, a serem pastores modelos, a serem membros modelos na vida que eles levam na sociedade, para que a sociedade consiga imediatamente, mesmo sem palavras, imitar e converter-se à igreja. Penso que o crescimento é positivo, mas que não é aquele que ainda desejamos. Esperamos que de facto se faça mais trabalhos. A Lunda Sul, sobretudo, em 2002, quando a primeira vez visitei a província, tinha um crescimento muito reduzido, em termos de infraestruturas, também em termos de membros, mas hoje já há, de facto, uma luz, e todos quanto vivem na cidade já conseguem ver onde está a igreja. Pensamos que vamos continuar a impulsionar, porque em nenhum momento nos sentiremos contentes nem satisfeitos enquanto vivermos nesta vida, se não conseguirmos atingir todas as pessoas, conforme disse Jesus Cristo em São Mateus 24, 13 e 14, de que esta mensagem tem de ser, de facto, lançada a toda a gente, só assim virá o fim. Durante a conferência, Sua Eminência o Bispo Afonso Nunes garantiu que os ganhos dos 40 anos da independência é a liberdade do povo angolano e durante os 13 anos de paz permitiu a construção de infraestruturas escolares, universidades, hospitais, estradas e a circulação de pessoas e bens. Pensamos que a independência valeu a pena, sobretudo nós como Igreja Tocoísta, que passamos um momento muito difícil no tempo colonial, que não tínhamos liberdade para nada, senão somente cadeias e perseguições. Mas, graças a Deus, com a independência que aconteceu no dia 11 de novembro de 1975, conseguimos respirar a paz. E, fazendo um balanço resumido, pensamos que a paz é sempre paz, não pode ser, digamos assim, comparada a qualquer outro fenômeno, porque somente com a paz que conseguimos trabalhar, que conseguimos desenvolver as nossas habilidades e competências, somente com a paz conseguimos, de facto, alavancar também o Evangelho e o crescimento da própria Igreja. Por isso que a paz é um bem que deve ser protegido por todos, a todo custo, para que, de facto, daqui mais 40 anos, possamos nos orgulhar do país que nós conseguimos resgatar das mãos dos colonialistas, que detiveram durante esses 500 anos, e os 13 anos da paz, sobretudo já com o fim da guerra, vieram demonstrar de que finalmente independência sem paz para nada vale, só de facto nos valemos da nossa independência se vivermos na paz. E isto está aí comprovado. Hoje podemos partir daqui até Luanda utilizando as estradas, que ontem não era possível. Foram construídas novas estradas, novas pontes, edifícios, cidades, bairros. E há uma luta, de facto, nesta senda de podermos ter mais boas condições de vida,
mas é preciso também termos calma, sobretudo, paciência, porque nenhum mundo se constrói em 13 anos. O próprio Deus, que é omnipotente, criou, precisou de 6 dias. E veja lá, o homem que é frágil, fraco, quanto tempo deve levar para criar, de facto, condições, digamos assim, mais favoráveis para o próprio homem. É preciso um tempo, mas também preciso dedicação, o empenho de todos nós, igreja, sociedade civil, o Estado. Todos nós temos responsabilidade nesta paz e também no processo de reconstrução nacional, e vamos dando o nosso melhor, temos que continuar a dar o nosso melhor para que daqui a mais 13 anos possamos fazer as contas e dizermos, sim senhor, valeu a pena, onde não havia estrada já há uma estrada, não havia energia ou água já há energia, não havia escolas, já há escolas, conforme já estamos a assistir o crescimento das próprias escolas, mas também precisamos crescer em termos de recursos humanos, que é um elemento muito importante, que a paz também vai facilitar, onde o jovem que termina a sua formação pode sair da Lunda Sul para Cabinda, de Cabinda para o Uíge, do Uíge para o Cunene, para trabalhar de uma forma livre. Pensamos que todos estes são ganhos da independência e da paz, mas, repito, é preciso que as pessoas entendam de que uma independência sem paz para nada vale. E para que possamos valer da nossa independência, temos de cuidar a paz. Espero que os 40 anos que agora vamos celebrar sejam, de facto, um momento de reflexão, de alegria, mas, sobretudo, de reflexão, para podermos repensar a nossa Angola, para podermos repensar os nossos comportamentos, para podermos repensar os nossos planos, para que daqui a mais 40 anos possamos ter, de facto, um país glorioso, possamos ter aqui na Terra um paraíso. E nós temos fé de que Angola tem todas as condições para sim poder alcançar. Temos hoje um período difícil, que vamos celebrar os 40 anos de paz num período de crise financeira, mas também a crise financeira não pode tirar-nos do sério. Temos fé e consciência de que o pior já passou e esta crise financeira também vai passar. É preciso apenas o empenho de todos, mais cabeça, sobretudo mais cabeça, e cabeças frias, sobretudo, corações quentes e cabeças frias, para poder pensar bem a forma como vamos orientar o nosso país, para que, de facto, os próximos 40 anos sejam de glória. Sua Eminência, o Bispo Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Toco, declarou que as relações entre o Estado e a Igreja toquista são ótimas e destacou o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, como homem de paz e de bem. Para mim, como líder espiritual que conduz a Igreja Toquista, temos feito a seguinte classificação do Presidente José Eduardo dos Santos. Isso sem qualquer, digamos assim, aproveitamento. Nós temos neste Presidente, de facto, um respeito. Temos ao nosso Presidente, de facto, também um dever, digamos assim, moral, porque sabem que depois da independência a Igreja Toquista viveu ainda momentos difíceis, mesmo no tempo em que o próprio Dr. Antônio Agostinho Neto, que é amigo e irmão do profeta Simão Gonçalves Toco, que é a emanação do Bispo Afonso Nunes, as relações não foram muito boas. Até pelo menos 79, quando o presidente Neto é chamado pelo próprio Deus e o nosso atual presidente, Eduardo Santos, assume o poder, a partir dali a nossa situação começa a melhorar, como que um José no Egito. A partir dali a nossa igreja começa a viver momentos de paz. A perseguição parou, tivemos a partir dali digamos assim, um respirar de um ar puro, e com o andar do tempo, depois do ano 2000, quando nós fomos chamados pelo próprio Deus Pai para estarmos na cadeira onde nos encontramos, procuramos então estabelecer relações muito mais íntimas, como já dissemos no princípio, com o governo, com a presidência, com a sua excelência, uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa que tem de facto também a igreja no seu todo, e em particular a Igreja Toquista, como uma referência por ser de facto uma igreja daqui e que sofreu das mãos daqueles que também castigaram os angolanos. Por isso que o presidente José Eduardo dos Santos, sem qualquer, digo e repito, aproveitamento que não preciso, é alguém que nós temos como pessoa que deve ser respeitado, em alta estima, porque
também foi colocado por Deus em momentos difíceis, como jovem, chamado a responder, digamos assim, para digamos assim, os problemas que na altura afetavam o nosso país, uma guerra difícil, e ele assumiu. E nós pensamos que a Igreja Tocuista vai continuar a respeitar, vai continuar a orgulhar-se por ter tido este filho. Alguém dirá, mas será que não era? Quem que não era? Somente Deus que não era. Então, por isso que nós temos, de facto, no presidente Eduardo Santos, alguém a respeitar, e eu tenho todos os dias passado a mensagem à igreja, não só, de que deve ser cuidado, deve ser tratado com dignidade e respeito, para que, de facto, um dia, quando terminar o seu mandato, sirva para nós como um exemplo, um bom arquivo a consultar, como tem sido a África e o mundo consulta ali hoje. Se ele consulta porque algo de excelência tem visto nele. Então a igreja também não pode navegar num outro caminho, senão continuamos a pedir a Deus Pai que lhe dê mais saúde, mais sabedoria e, sobretudo, com uma equipa mais, digamos assim, mais interessada a trabalhar e a ajudá-lo no processo da reconstrução e reconciliação do nosso país. Vocês viram como que ele conseguiu aglutinar os angolanos depois da guerra. É um ato de alguém que está preparado por Deus. Trazer na mesma mesa, na mesma casa, no mesmo convívio, pessoas que ontem lutavam e se matavam. Em África não tem sido, digamos assim, norma. Por isso que a igreja, como alguém de bem e transparente, não pode pagar o mal pelo bem, senão o bem pelo bem. Por isso nós temos amor por ele. Não sei se os colegas de outras agências têm alguma questão a colocar. Pensamos nós que estamos agradecidos, Sua Reverendíssima Bispo Dom Afonso Nunes, por ter vindo aos estúdios da Rádio Lunda Sul e efetuar este balanço da visita que fez à província da Lunda Sul, onde reuniu fiéis das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e também do Mochico. Estamos muito gratos e esperamos tê-lo em próximas ocasiões. Nós que agradecemos e deixamos aqui a bênção que vem dos altos, para que Deus Pai continue vos cuidando, dar-vos saúde, sobretudo física e espiritual, no sentido de continuar nessa senda do lançamento da Semente da Paz, através da rádio, televisão e outros meios, que é muito importante nesta fase de transição que tem chamado do Egito para a Terra Prometida. Estamos no deserto ainda, onde às vezes situações anômalas surgem devido aos ventos que o próprio deserto levanta, mas temos fé de que com o vosso trabalho, com o trabalho de todos nós, vamos conseguir, de facto, ultrapassar as dificuldades, criarmos um mundo novo, um país novo. Muito obrigado. Deus Pai vos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. A segunda jornada da Juventude Tocuista culminou com a realização de um culto no campo 1º de Maio, em Saurimo, onde participaram o vice-governador da província da Lunda Sul, Abreu de Manassas, em representação da governadora Cândida Narciso, membros de partidos políticos, o rei da Lunda Sul e entidades religiosas. Queremos, em primeiro lugar, reiterar os agradecimentos à Sua Excelência Governadora Provincial, doutora Cândida Maria Guilherme Narciso, expresso na cerimônia de abertura desse encontro, dirigida à Sua Santidade, por ter escolhido a província da Lunda Sul para esse grande encontro com a juventude. Nós estamos bastante satisfeitos, porque o encontro da juventude da região leste que nos acolhemos é uma grande contribuição para a estabilidade da província, em particular e em geral de Angola. Imwe chipinji chikehchi tuliko imwe itweza kuno nikuhanjika
mba tunasakwila kumona tangwa ya msono shimautoko kupamka chiketu. Paz, igreja. Em primeiro lugar, levantamos para agradecer o tempo que nos foi cedido e, em poucas palavras que vamos falar, é somente para agradecer a presença de quem nós vemos, Sua Santidade Simão Toko, vindo nestas terras. Em primeiro lugar, estamos a agradecer o nosso líder máximo da Igreja Simão Toko. Aleluia! Amém. E estamos a pedir, como nós somos cristãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos a verdade da Igreja Simão Toko. A Igreja Quimbanguista conhece bem essa igreja e somos filhos da mesma casa. Aleluia! A homilia de Sua Eminência, o Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Toko, teve como tema: a juventude cristã deve vencer os desafios como José do Egito, consubstanciado no texto bíblico de Gênesis 39, 1, 9. José, amados, teve de facto esta trajetória turbulenta, porque finalmente ele foi levado para uma terra estranha, fora do seu convívio, em situações extremas. De facto, ele poderia entrar em estresse, mas José manteve-se calmo e sereno. Amado jovem, você sabia o porquê que ele se manteve calmo? Ele foi levado até ao Egito e lá foi vendido a um egípcio chamado Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ele o comprou com seu dinheiro e tornou seu escravo. Mesmo assim, José manteve-se calmo. Caros jovens, meditem e pensam. Mesmo nesta situação conturbada e difícil, vivendo agora numa cultura diferente, numa terra alheia, mas, meus queridos, minhas queridas, José manteve-se calmo. José manteve-se calmo. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Ele prosperou. Ele era grande na casa de Potifar, mas agora ele é desafiado. Suas capacidades são desafiadas. Suas competências desafiadas. Igreja, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. A mulher do seu Senhor disse: deita-te comigo. Deita-te. Deita-te. É desafiante ou não é? É ou não é desafiante? Amados jovens, José agora está sobre um grande desafio. Ou ele vai ter que se render diante desta soberba solicitação, ou vai ter que suportar uma acusação injusta. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Tem duas coisas a escolher. Ou vai ter que ceder a esta soberba solicitação, ou então vai ter que enfrentar uma falsa acusação. Igreja, aleluia. Amém. José ouviu e refletiu. E depois respondeu: não, minha senhora, não, minha... Chegamos ao fim das notícias na TV Toko. Bom dia.